Que Deus abençoe o seu dia e a sua semana. Hoje a gente vai fazer uma análise assim bem profunda de um texto que fala direto ao coração nos momentos de angústia, o capítulo 17 do livro de Jó. Um texto denso, né? E muito, muito honesto. Muito honesto. E para nos guiar, a gente está com duas bíblias de estudo diferentes aqui. A ideia é justamente essa, sabe? Comparar as traduções, olhar as notas. E tentar extrair as várias camadas de significado que existem ali. Exato. E olha, a nossa missão aqui hoje não é sair com respostas fáceis, nem com frases de consolo. Pelo contrário. O objetivo é entender a anatomia da dor de Jó, a complexidade de uma fé que grita, que questiona, que parece até se render, mas que de alguma forma não se desconecta totalmente. É uma fé que luta. Isso. A gente vai tentar entender o que significa ter esperança quando, assim, tudo parece perdido. Bom, um desafio e tanto. Ok, vamos mergulhar nisso. O capítulo já começa com um verdadeiro soco no estômago. Uma das traduções que a gente tem aqui diz: meu espírito se vai consumindo, os meus dias se vão apagando e só tenho pela frente a sepultura. É uma declaração de fim de linha. É o som de alguém que já não tem mais força nenhuma. E a outra tradução adiciona uma outra camada que é o tormento social, né? Exatamente, essa outra diz: estou cercado de zombadores, e os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Quer dizer, ele não está nem sofrendo em paz, sabe? Não, ele está sendo atormentado. E vale a gente lembrar o contexto aqui para quem não está com a história fresca na cabeça. Jó já perdeu tudo. Os filhos, as riquezas, a saúde. Ele está coberto de feridas, e esses zombadores são os amigos dele que vieram para, supostamente, consolar. Supostamente. Mas o consolo deles é basicamente uma acusação. Você deve ter pecado para estar sofrendo assim. Pois é. A dor dele não é só física, é uma angústia espiritual, psicológica, de ser completamente incompreendido por quem deveria apoiá-lo. E essa dor parece que desfaz o corpo dele, né? Tem uma parte no versículo 7 que é muito forte. Uma versão diz que os membros dele são como uma sombra. Isso. E o que isso quer dizer, né? Uma das notas de estudo que a gente está vendo aqui explica que ser como uma sombra é perder a substância. Perder a solidez. Exato. É como se a dor estivesse apagando a existência física dele. Ele está se tornando um espectro de si mesmo. É uma imagem muito poderosa. É uma desintegração total. E é nesse estado, sabe, de desintegração que ele se volta para Deus. Mas a forma como ele faz isso é surpreendente. Não é uma oração de súplica como a gente talvez esperasse. No versículo 3 ele fala: promete agora e dá-me um fiador contigo, quem há que me dê a mão. Fiador soa como algo burocrático, de aluguel. É essa a ideia. A raiz da ideia é essa, mas com um peso existencial gigantesco. As notas das duas Bíblias aqui são bem claras sobre isso. Jó está usando uma linguagem de tribunal. De tribunal. Sim, no mundo antigo, um fiador era alguém que colocava os próprios bens, às vezes a própria vida, como garantia pelo outro. Se a pessoa falhasse, o fiador pagava a pena. Era um comprometimento, assim, absoluto. Então ele está pedindo que Deus coloque a própria pele em jogo por ele. Mas contra quem? É isso que eu acho impressionante. Ele fala um fiador contigo. Ou seja, com Deus, ele está pedindo para Deus ser o fiador dele contra o próprio Deus. Exatamente. E aí que está a genialidade teológica e a ousadia de Jó. Ele está dizendo basicamente: olha, nenhum ser humano pode me defender. Meus amigos falharam. Então, Deus, já que esse sofrimento vem de ti, peço que tu mesmo sejas a minha garantia. Que o juiz seja também meu advogado. Uau! Isso muda tudo. Não é um grito de quem abandonou a fé. De jeito nenhum. É um grito de engajamento profundo, desesperado. Ele se recusa a deixar Deus em paz. Ele arrasta Deus para dentro do problema. É uma fé paradoxal, né? É uma fé que se recusa a aceitar respostas fáceis. Jó acredita na justiça de Deus, mas a vida dele grita o contrário. Em vez de abandonar uma das duas coisas, ele as mantém em tensão e exige que o próprio Deus resolva esse paradoxo. E enquanto essa batalha acontece no céu, digamos assim, a guerra na terra continua. A guerra pela reputação dele Com certeza. é ainda mais visceral. Fala que ele se tornou
como aquele em cujo rosto se cospe. Vamos parar um pouco nessas duas imagens. Ser um provérbio significa que ele virou uma história de advertência. Um conto do vigário moral tipo: Tipo isso. As pessoas olham e dizem, olha lá, não seja como Jó. A tragédia dele virou fofoca, lição de moral barata. Ele perdeu o controle da própria narrativa. E a outra imagem, de ter o rosto cuspido. Isso é desprezo puro, rejeição física. Ele não é só um mau exemplo, ele é tratado como algo que causa nojo. Exatamente. O sofrimento se tornou um espetáculo público, e isso alimenta a raiva dele contra os amigos. Logo depois, nos versículos 9 e 10, ele se vira para eles com sarcasmo cortante. Essa parte é incrível. Ele fala, mas voltem todos vocês e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. É uma demissão em massa. Ele está dizendo, olha, eu procurei sabedoria em vocês e não achei nada. Podem tentar de novo, mas o resultado é o mesmo, vocês são vazios. É o isolamento completo. Não tem para onde correr, o corpo trai, os amigos o acusam, a comunidade o despreza, e Deus parece ser o adversário e a única esperança ao mesmo tempo. Todas as portas fechadas, e é nesse ponto de exaustão que o capítulo chega no seu clímax emocional, né? Sim. É quando o desespero se volta para dentro, para a perda do futuro. Versículo 11. Os meus dias passaram e malograram-se os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Essa frase. É de uma tristeza profunda, as aspirações do meu coração. Pensa em todos os planos, os sonhos que a gente constrói. Para Jó, tudo isso virou fumaça. O futuro foi assassinado. E sem futuro, a esperança vira uma pergunta sem resposta. E a pergunta que ele faz no versículo 15, de forma retórica devastadora. Onde estaria então, agora, a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? O silêncio que segue essa pergunta é ensurdecedor. E como não existe uma esperança positiva, ele preenche esse vazio com a única certeza que resta para ele: a morte. Mas ele não fala da morte de um jeito abstrato, né? Não, de jeito nenhum. É chocante. Versículos 13 e 14. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se a corrupção clamar, tu és meu pai, e aos bichos, vós sois minha mãe e minha irmã. Nossa. Ele não está só aceitando a morte. Ele está criando uma nova família na escuridão, se tornando parente da decomposição. E é aqui que as notas sobre a palavra hebraica Sheol são cruciais. A sepultura aqui não é só um buraco. Sheol, na visão da época, não era o céu nem o inferno. Era um lugar subterrâneo, de sombras, de esquecimento. O fim da vida significativa. Exato. Não tinha esperança no Sheol. Então, quando Jó diz que o Sheol é sua casa e que os vermes são sua família... Ele está fazendo uma declaração radical. Radical. Ele está dizendo, minha família na terra acabou. Minha conexão com a vida foi cortada. A única linhagem que me resta é a da decadência. Meu pai é o túmulo, minha mãe e irmã são os vermes que vão me consumir. É o ponto zero. Ele não está mais lutando contra a escuridão, ele está se aninhando nela, fazendo dela o seu lar. É o fim de qualquer expectativa terrena. Enquanto os amigos insistem, esperem Deus, a única realidade que Jó consegue enxergar é o túmulo. Então a gente percorreu essa jornada pelo capítulo 17, vimos a dor física, o apelo a Deus, a humilhação e, por fim, essa rendição à sepultura. O que a gente tira disso tudo? Onde é que está a mensagem aqui? Eu acho que a grande lição de Jó 17 está justamente na falta de uma mensagem bonita, sabe? A força do texto está na sua autenticidade brutal. Na honestidade. Isso. Ele nos dá tipo uma permissão divina para sermos honestos sobre o nosso sofrimento. Permissão para gritar, para questionar, para sentir raiva, mesmo dentro de uma relação de fé com Deus. Então a fé não é a ausência de dúvida, mas a coragem de continuar no diálogo, mesmo que o diálogo seja uma briga. Exatamente. Jó nos mostra que a fé robusta não é a que tem todas as respostas, mas a que se recusa a abandonar a conversa. Ele podia ter ficado quieto, podia ter amaldiçoado Deus e virado as costas. Mas ele insiste em falar com Deus. Mesmo que seja para acusar, para exigir. Ele se agarra a Deus como o único interlocutor possível no meio do caos. Isso me faz pensar na pergunta final que o capítulo deixa no ar. E é uma questão que fica para nossa reflexão, né? O capítulo termina na escuridão total.
A última frase é sobre a esperança descendo com ele ao pó. Não tem luz. Nenhuma. Mas... E se o próprio ato de Jó, de articular a dor dele, de lutar com Deus com tanta paixão, de se recusar a aceitar o silêncio, e se tudo isso for, em si, uma forma teimosa e muito profunda de esperança? Uma esperança que não se parece com esperança. Pois é. O que significa ter fé, não apesar da escuridão, mas dentro dela, quando a escuridão é a única coisa que se consegue ver. Que Deus abençoe todos os ouvintes.